placer. No es la primera vez que tenemos el gusto de charlar con ella. El aplauso para la divina Valeria. Hola, ¿cómo estás? Mi amor. ¿Recién llegaste? Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, contenta. No hace falta que te digo que estoy encantada de estar acá y algo contigo. Para vos, Chico Novarro. Ah, Chico, que estuve Estuvo acá acá, hace poquito. Estuvo acá con nosotros. Sí, yo trabajé con él en Punta del Este en los 70. Tenía ir en boliche allá. Sí, ¿Te acordás? acuerdo. Con Manzón, con... Cacho de la Cruz. No, Cacho de la Cruz. ¿Andaba por ahí, Cacho, también? Que Cacho. te contrataba, ibas a la olla. Sí, ¿Te acordás? sí, toda un poco. esa historia. ¿Y ahora dónde vas a estar? ¿Dónde Mi te amor, vemos? yo estoy en Tribo. Que é um restaurante, um lugar cultural muito lindo, aí na casa Maldonado e Eduardo Azevedo. Sí. ¿Sabes? Maldonado 1858, estoy leyendo. Sim, e tu sabes que amanhã, martes, eu estou fazendo a última função, minha última apresentação aí em Tribo. E bueno, e ¿Qué lindo lugar es ese? ¿Eh? ¿Ese lugar? Creio que é esse. Não, aí é em Rio de Janeiro. Aí é em Rio de Janeiro, em Copacabana. Tenemos que ir. Que eu estava fazendo isto, creio que foi mês de fevereiro. Mira vos. ¿Sabes? Pero acá, la tribo, é um lugar muito lindo, hein? Tienes que conhecer. Hay que ir, sí, ¿cómo no? É uma casa antiga que foi reciclada, tem 3 ambientes, uma gastronomia fantástica. E, bueno, é muito lindo o local. E aí estou fazendo os martes. E martes, mañana é o último dia. ¿Es el último y te vas? Não, me vou jueves, me vou a Gramado para um festival de cine em Gramado que está estrenando. Por Marie. Por Marie, que é a película, a última película que eu he hecho aí em Brasil. Eu, para fazer esta película, interrompi mi turnê que eu estava fazendo por Europa hasta enero deste ano. Eu estava em Portugal aí quando me mandaram o roteiro, me quedei encantada com o personagem, porque hago, sabes, Luiz? Contame. Uma personagem que não tem nada a ver comigo, por isso me encantou. ¿Sí? Hago uma mulher viúda, madre de um homem de 45 anos, que vive no sertão da Paraíba, que é bem no sertão, no interior de Paraíba. Uma mulher muito sofrida, muito sencilla. E a mim me encantou o personagem, Alcina. E, bueno, por isso me vim a fazer esta película, que foi em enero. E ela está estrenando. É do Festival de Gramado. Agora é viernes, sábado 17. A abertura do festival é o viernes. Sábado é o estreno de minha película. E, bueno, e eu contento porque já está em 5 ou 6 festivais por el Brasil. En Vitoria también. Vitoria también. Vitória, São Paulo, Ceará, Fortaleza, uns quantos festivais. Então, não vou acompanhar a todos os festivais que não vou ter tempo. Pero me vou agora de Gramado e já, mira que maravilha, película é bárbaro, porque la cosa te chama a outra película. É incrível. Tem outro diretor e... Sim, porque agora já estão me chamando, tenho que volver a Brasil, porque estão me chamando por uma outra película. Qué carrera fantástica que haces, tu carrera es maravillosa. Realmente, tú sabes que é impressionante, porque para qualquer artista completar 50 anos de carreira é admirável. Agora, para uma travesti completar 55 anos de carreira em atividade é extraordinário. Não é verdade? Habrás passado muitas, não? Muitas, he viajado por esse mundo, muitos. Agora eu estive em Tóquio, no mês de setembro, para uma outra película que já estrenou há 2 anos. Divinas Divas. Divinas Divas, que retrata minha trajetória. Entende? Na tela, isso é maravilhoso. Minha trajetória, mira, Divinas Divas. ¿no? É esta. ¿Te fuiste a Tóquio? Fui a Tóquio agora para... evitada pela distribuidora da película em Japão, que estrenou em 33 salas em Japão. E eu me volvi a Japão depois de 46 anos, porque eu já havia estado em Japão em 72. Entendeu? E, bueno, Japão é um exemplo para o mundo, né? Que cidade, que país, em tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E esta película, Divinas Divas, todavia não vino ao Uruguai, pero ganhou todos os prêmios de cine em Brasil.
é de aquela atriz muito conhecida, Leandra Leal, que é uma atriz de TV Globo muito conhecida, e ela que é a diretora. E a película ganhou todos os prêmios. E já ganhou também em Texas, Los Angeles, Canadá. E agora, quando eu fui para o lançamento em Tóquio, foi maravilloso. Vos acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Porque vos dijiste, para cualquier artista, qué importante que es tener 50 años de trayectoria. Pero para un travesti, 55, dijiste como que es como más complicado. Siempre, ¿qué te pasa a vos cuando recorres el mundo? ¿Qué te pasa? A mí me emociona mismo. ¿Qué expectativas siempre? Porque, a ver, apertura, por suerte, cada vez más en el mundo estamos teniendo, viste, más apertura en las cabezas, viste. A veces cuesta, a veces en algunos lugares es complicado, pero ¿cómo has sentido, digamos, tus viajes, tus visitas a diferentes países donde no conocés bien la cultura y seguramente vos bajás del avión con algún tipo de expectativa para ver cómo te reciben? Sí, bueno, por supuesto que estes anos, eu empecei em 64, eu estive acá com esta companhia que eu empecei em Brasil, que se chamava Le Girls, que era um espetáculo com 11 transformistas, travestis, pero 11 grandes artistas. E nós vinhamos a Montevideo, que paramos Montevideo na época, hein, porque não estavam acostumados com isso acá. Incluso não queriam, não deixavam que nós estrenáramos acá. Foi Cátia de la Cruz que conseguiu o permisso para que nós estrenáramos acá. E ele quedou como mestre de cerimônia do espetáculo. E bueno, e naturalmente he passado por muitas barreiras, porque eu comecei justo com o golpe militar, com ditadura, então não era fácil. Pero sabe uma coisa? Deus me deu uma coisa que é maravilhoso, é a arte. E minha arte eu consegui transpassar todas as barreiras. Então, é muito lindo que eu, por exemplo, agora mesmo, sei em Japão, que eu estive, ou Alemanha, que eu não falo nenhum dos dois idiomas, e eu me atuava, e a gente entendia meu trabalho, me aplaudia de pé. Isso é bárbaro. É dom que Deus me deu. Então, eu tive sempre esta confiança em mim, entendeu? Que sei que é o momento de entrar em cena. No cenário, eu sei que vou conquistar o público. Não importa, porque a arte independe de sexo e independe de idioma. Não é verdade? É verdade. Como tu, meu amor, que és um grande artista, que sempre estás fazendo um trabalho maravilhoso. Muchas gracias. Agora tu estás em cartaz, Estamos, sí. Sí, Pero acá venimos a hablar de vos. E está nossa amiga René de León, está René contigo? de León. Sí, que eu pensei, vou a verlos, porque está também René, que eu he hecho carnaval. Te voy a avisar, René. ¿Dónde hiciste carnaval vos? Eu he hecho acá, meu amor, eu cantei hasta candombe. Uruguay Show. Não, eu estive com Canela, eu estive... Primeiramente estive com Canela e Subaracutanga, que eram na comparsa, onde eles criaram alguns candombe para que eu cantara. E eu entrava vestida de como luvolo. Entendeu? Era, imaginar. E depois vim a ser com ele, há alguns anos atrás, não há muito, a revista Escândalo. Escândalo. ¿Te acuerdas? Sí. Com Coco Ribeiro, que foi diretor, que também está em cartaz agora, Coco, grande amigo. E bueno, e eu aqui neste Uruguai, eu também tive a sorte de fazer um pouco de todo. Imagina tu que em 67 eu já estava cantando como travesti, estava cantando no Festival de Costa a Costa, em Piriápolis, que era grandioso, entendeu? Então, eu passei, trabalhei por todos os lados. Imaginar que tu, estes anos, em Montevideo havia não sei quantos boliches com atrações internacionais de todo lado que venia a Montevideo. En Portofino trabajaste mucho, ¿no? En Portofino trabajaste. Portofino, Parador de Cerro, Bonanza, Barmo Clube, Teatro del Centro, Teatro Stella d'Italia. Yo he hecho un poco de todo por acá, Zum Zum. Divina, increíble lo que estás contando. Sí, mi amor. ¿Cómo te acordás de todos los siempre lugares? linda, ¿eh? Ay, qué Estos ojos, qué hermosa. maravilla. Me presta Vos por un también, día. sí. Qué lindo. En una carrera no tan fructífera, tenés tanta trayectoria, tantos cuentos, tantas historias para hacer.
ha cambiado el mundo, ¿no? Y su visión, por suerte lo digo, sobre la población trans. Sí. ¿No? Ahora ya es otra cosa, no es lo mismo que antes. A pesar de que todavía existe la resistencia, existe la homofobia, la transfobia. Sí. ¿Cómo hoy en día vos, a pesar de eso, cómo ves, cómo lo ves el cambio? ¿Lo sentís realmente o sentís que todavía hay trabajo para hacer? Bueno, olha, o que encontro é que, naturalmente, como tu dijo, hoje em dia há muito mais liberdade, há muito campo para toda esta classe artística de trans. Está RuPaul. Hoje é trans, tem tantos nomes hoje, né? Eu, nesse momento, eu não sei nem o que eu sou. Porque é tanto nome que cada ano sai um nome distinto. Eu pensei como travesti, me sinto um travesti, me sinto um artista. Eu não estou querendo ser mulher, homem, nada. A mim me dá igual. Eu sou a mesma pessoa, não he cambiado em nada, entendeu? Pero naturalmente que eu não tive a sorte de como hoje em dia, que todas têm muito mais abertura. Antigamente eu não podia sair na tapa da revista, não podia estar aqui com vocês como estou agora, nos anos 60, com a ditadura. Imaginar que eu passei pela ditadura de Brasil, a ditadura da Argentina, do Uruguai e de Chile. E de Espanha, porque cheguei em Espanha com Franco. Não me deixaram trabalhar a ser travesti quando cheguei allá. Me falaram, não, acá não, porque Franco não permite. Tens que cantar vestida de homem. Então, eu me vestia de homem, que não me cambiava em nada, me vestia de homem e entrava para cantar. Ou seja, aí eu a ser travesti, me vestia de homem. Ahí sí. Divina, la verdad, siempre es un placer tenerte acá. Vamos a recordarles a todos que pueden mañana martes, sí. Voy a leer acá, Maldonado 1858, acá es Tribu. Es un restaurante. É um restaurante com 3 ambientes, onde tem um ambiente que joga o espetáculo. E estou acompanhada em teclados por Alejandro Sarkisian e em percussão por Tony Pinheiro. Hago um repertório variado, francês, espanhol, brasileiro, e aonde vou contando todas essas histórias que eu he vivido por el mundo, do conde italiano que eu conheci, de tudo que eu he passado. Entendeu? E, bueno, espero a todos ustedes. Obvio, ¿cómo então, no? Se va a llenar el lugar. Amanhã, que será um grande prazer. E tu estás de que dia a que dia? Yo estoy sábado y domingo. Sábado, ay, qué bueno, estoy libre. Si te quedas por acá, te vas al teatro. Sí, por Te encontrás con René, vamos a comer. Bueno, ¿cómo? Vengo el martes, ¿eh? Gracias, Divina. Mi amor, un grande prazer estar acá. Muchas Querida, gracias. um beijo para todos e para todos os uruguaios que eu amo muito, ok? No,